O espaço é uma imensa tapeçaria de poeira e energia. Em sua vastidão, surgem estruturas que intrigam e encantam, conhecidas como nebulosas. Esses aglomerados celestes são compostos por gás e partículas que brilham sob a influência de estrelas próximas. O resultado é um espetáculo visual que parece carregar significados além do acaso. As formas assumidas por essas nuvens intergalácticas muitas vezes lembram símbolos familiares. Algumas evocam asas abertas, outras sugerem olhos ou padrões geométricos. A mente humana, sempre inclinada a buscar sentido no caos, interpreta esses desenhos como mensagens que ultrapassam a lógica, criando uma ponte entre ciência e espiritualidade. Se esse universo de descobertas visuais e narrativas cósmicas desperta sua curiosidade, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Cada gesto de apoio ajuda a manter viva a exploração dessas histórias e garante que mais mistérios possam ser revelados. É um convite para seguir nessa viagem e não perder o próximo enigma que o céu nos reserva. Na prática, a explicação é simples. Nebulosas surgem quando estrelas massivas chegam ao fim de seus ciclos ou quando astros semelhantes ao Sol liberam camadas externas. Essas emissões se expandem e são iluminadas pela energia, formando verdadeiras esculturas cósmicas. A ciência descreve, mas o olhar humano interpreta como se fossem sinais. Esse contraste entre fenômeno físico e leitura simbólica cria uma sensação de mistério. De um lado, átomos excitados emitem luz em diferentes cores, revelando a presença de elementos como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Do outro, a mente projeta significados, identificando figuras que lembram criaturas celestes ou engrenagens invisíveis. O impacto é intensificado quando telescópios avançados registram detalhes jamais vistos. O Hubble e, mais recentemente, o James Webb oferecem imagens que parecem verdadeiras obras de arte. Linhas delicadas, manchas radiantes e simetrias perfeitas fazem surgir perguntas incômodas. Estaríamos apenas contemplando processos naturais ou algo mais profundo? Cada registro fotográfico viaja milhares de anos até chegar aos nossos olhos. A luz que vemos hoje foi emitida quando civilizações humanas ainda nem existiam. Esse tempo dilatado transforma cada imagem em uma janela para o passado remoto. O que se observa é, ao mesmo tempo, ciência rigorosa e poesia visual do infinito. O fascínio se amplia porque tais visões despertam emoções universais. Não é preciso conhecimento técnico para sentir a grandiosidade dessas estruturas. Qualquer pessoa que olhe uma nebulosa percebe o mistério. A contemplação provoca silêncio e reflexão, como se o próprio espaço estivesse nos oferecendo uma narrativa secreta. Muitos se perguntam se há uma linguagem velada nessas formas. Seriam códigos naturais que ressoam com a imaginação humana ou apenas coincidências moldadas pela física? A questão permanece aberta, alimentando tanto a curiosidade científica quanto o desejo por respostas filosóficas. Essa dúvida é o que mantém vivo o encantamento. No fim, a interpretação cabe a cada observador. Alguns verão apenas poeira e gás. Outros identificarão símbolos que evocam espiritualidade e mistério. Essa dualidade é o que torna as nebulosas tão inesquecíveis. Elas são lembranças de que o universo, em sua frieza aparente, pode ser também poesia e metáfora escrita em luz. O universo é repleto de cenários que parecem pintados por mãos invisíveis. Entre eles estão as nebulosas, imensas nuvens de gás e poeira que se espalham por distâncias inimagináveis. Elas não são apenas belas, mas também fundamentais para compreender como o cosmos se renova. Funcionam como berços e cemitérios cósmicos, marcando os ciclos de nascimento e morte estelar. Essas formações podem ter tamanhos colossais, alcançando centenas de anos-luz. Seus contornos variam entre filamentos delicados e estruturas robustas, lembrando pinceladas sobre a escuridão. Apesar de parecerem etéreas, as nebulosas são compostas por elementos básicos como hidrogênio e hélio,
os ingredientes primários da maior parte do universo conhecido. A origem de uma nebulosa pode ser tranquila ou violenta. Algumas surgem de restos deixados por estrelas que explodiram em supernovas, espalhando matéria pelo espaço. Outras se formam a partir da lenta liberação de gases por astros que chegam ao fim de seus ciclos. Em ambos os casos, o resultado é uma nuvem brilhante que se torna palco para processos futuros. No interior dessas massas cósmicas, a gravidade atua como escultora. Partículas se aproximam, condensam e formam regiões mais densas. Quando atingem determinada massa, o colapso gera calor intenso e nasce uma estrela. Dessa maneira, nebulosas são verdadeiros viveiros, locais onde novos sóis surgem, iluminando o vazio e criando sistemas planetários ao redor. Contemplar essas nuvens é como observar a vida no seu estágio inicial. Cada ponto luminoso escondido em meio ao gás pode representar um futuro astro que, em bilhões de anos, terá planetas girando em torno de si. É a demonstração de que o cosmos é dinâmico, sempre em transformação e nunca um espaço estático e morto. A diversidade de nebulosas é imensa. Existem as chamadas nebulosas de emissão, que brilham com cores intensas porque gases ionizados emitem radiação visível. Há também as nebulosas de reflexão, que não possuem brilho próprio, mas espalham a luz de estrelas próximas. Por fim, algumas aparecem como silhuetas escuras, bloqueando o brilho que existe atrás delas. Essas diferentes categorias permitem compreender a variedade de processos que ocorrem. Uma nebulosa de emissão revela a presença de energias colossais, enquanto uma nebulosa escura indica regiões onde o gás está tão concentrado que impede a passagem da luz. Cada tipo guarda pistas sobre os ciclos de criação e destruição que regem o cosmos. As cores que observamos não são meramente estéticas. Tons avermelhados geralmente apontam para hidrogênio em abundância, enquanto áreas azuladas revelam oxigênio ou poeira refletindo estrelas próximas. A paleta cósmica funciona como uma linguagem visual que traduz a composição química e a atividade energética que ocorre em cada região. Quando telescópios registram essas imagens, não estão apenas capturando beleza, estão revelando fenômenos de escala inimaginável que moldam o destino das galáxias. O brilho suave que chega até nós é resultado de processos que começaram milhões ou bilhões de anos atrás. Olhar para uma nebulosa é, portanto, espiar o passado longínquo. A cada descoberta, a sensação é de que o cosmos deseja ser interpretado como obra de arte. As formas lembram asas, olhos, criaturas ou objetos simbólicos, mexendo com a imaginação coletiva. A mente humana cria narrativas visuais, como se houvesse uma mensagem escondida na poeira e no gás. É ciência, mas também poesia cósmica. Essas nuvens não são permanentes. Elas mudam ao longo de milhões de anos, dissolvendo-se lentamente ou dando origem a novos corpos celestes. Isso significa que o que contemplamos hoje desaparecerá em algum ponto distante no tempo. Essa transitoriedade transforma cada nebulosa em um espetáculo único, irrepetível e efêmero. Quando estrelas jovens nascem em seu interior, elas liberam ventos estelares poderosos que esculpem cavidades e moldam a nuvem. Essa interação cria desenhos ainda mais intrigantes. O que antes era apenas uma massa difusa passa a apresentar padrões definidos, como se uma inteligência invisível estivesse moldando cada curva. Supernovas, por sua vez, são responsáveis por algumas das imagens mais impressionantes. A explosão de uma estrela massiva espalha material em alta velocidade, formando estruturas radiantes. Essas nebulosas de restos estelares são lembranças do fim de um ciclo, mas também sementes para novos astros que surgirão a partir da matéria reciclada. No coração dessas nuvens, elementos químicos essenciais são produzidos e dispersos. Carbono, oxigênio, ferro e muitos outros componentes surgem nesses eventos e se espalham pelo espaço. Em última instância, a vida como conhecemos depende desses processos.
Somos feitos da mesma poeira que brilha em cada nebulosa. Essa conexão direta entre a humanidade e o cosmos torna a contemplação dessas nuvens ainda mais significativa. Quando se observa uma imagem capturada por telescópios, não se está apenas diante de fenômenos distantes, mas de fragmentos que compõem nossos corpos, planetas e tudo o que existe. A poeira cósmica é nossa herança universal. A beleza das nebulosas também reside em sua escala. Algumas são tão grandes que englobam centenas de sistemas solares dentro de sua extensão. Comparar sua magnitude com a fragilidade humana desperta uma mistura de humildade e assombro. Somos minúsculos diante delas, mas conectados por laços invisíveis de matéria e energia. O tempo é um fator crucial nessa narrativa. As transformações que moldam uma nebulosa ocorrem em milhões de anos. O que para nós é estático, para o cosmos é apenas um instante em movimento. Cada imagem congelada esconde um processo contínuo, como se o universo fosse um artista trabalhando em ritmo incompreensível. A contemplação dessas estruturas também inspira questões filosóficas. Por que a matéria assume formas tão belas e simbólicas? Seriam meras coincidências moldadas pela física ou reflexos de uma ordem maior? O fascínio nasce justamente da ausência de respostas definitivas, deixando espaço para a ciência e imaginação dialogarem. Telescópios como o Hubble e o James Webb ampliaram nosso contato com essas maravilhas. Suas imagens em alta definição revelam detalhes que antes estavam ocultos. Filamentos delicados, colorações vibrantes e contrastes profundos tornam-se visíveis, transformando o invisível em espetáculo acessível para qualquer pessoa na Terra. As nebulosas, em sua essência, são capítulos da própria história cósmica. Elas representam o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Ao observá-las, não se contempla apenas nuvens distantes, mas os próprios alicerces da vida e da ordem universal. São sinais de que o universo é, ao mesmo tempo, laboratório e poesia em movimento. No coração da constelação do Cisne, existe uma visão que intriga tanto cientistas quanto sonhadores. É a Sharpless 206, mais conhecida como nebulosa Anjo de Neve. Seu apelido nasceu da aparência que remete a uma figura celestial de asas abertas. Em imagens capturadas por telescópios modernos, ela surge como um ser etéreo pairando no silêncio interestelar. A cerca de 2.000 anos-luz da Terra, essa nuvem interestelar revela formas que lembram arte esculpida em poeira e plasma. As se abrem em tons de azul profundo e dourado suave, criando uma simetria quase simbólica. Essa semelhança desperta reflexões sobre como a natureza cósmica pode evocar imagens de nossa própria cultura espiritual. No centro dessa nebulosa, uma estrela jovem e ardente é a responsável por tamanha beleza. Esse astro em formação irradia energia colossal, aquecendo o gás ao seu redor e iluminando a poeira cósmica. A radiação intensa abre canais que se estendem em direções opostas, moldando o que parecem ser asas cintilantes abertas no vácuo. Essas cavidades resultam de fluxos de matéria expelidos em velocidades estonteantes. O gás aquecido brilha intensamente, enquanto a poeira dispersa reflete e suaviza a luz. O contraste entre escuridão e luminosidade cria uma cena dramática, lembrando a imagem de um ser alado que emerge em meio à noite cósmica. A aparência angelical não passa de interpretação humana, mas é impossível ignorar sua força simbólica. Olhar para essa nebulosa é como ver a fusão entre ciência e espiritualidade, entre física e mito. O imaginário coletivo encontra formas familiares no caos estelar, como se o universo fosse também um espelho para nossas crenças mais profundas. A cor azulada vem da radiação ultravioleta que ioniza o hidrogênio ao redor. Esse brilho frio contrasta com áreas douradas, onde partículas de poeira dispersam a luz em tons quentes. O resultado é um espetáculo cromático de equilíbrio delicado. Cada detalhe visual revela interações sutis entre energia, matéria e gravidade.
A formação de estrelas dentro da Sharpless 206 não ocorre de forma isolada. A nuvem é um berçário onde múltiplos astros surgem ao longo de milhões de anos. Cada nova estrela influencia o ambiente, intensificando o brilho e criando estruturas ainda mais complexas. O cenário é vivo, em constante transformação. O tamanho da nebulosa é imenso, abrangendo cerca de 2 anos-luz de extensão. Essa escala é quase incompreensível para a mente humana. Para efeito de comparação, a luz que percorre o espaço à velocidade mais rápida conhecida levaria 2 anos inteiros para atravessar suas asas luminosas. É uma arquitetura gigantesca. Os fluxos de material expelido pela estrela central alcançam velocidades supersônicas. Essas correntes colidem com o gás ao redor, comprimindo regiões e criando choques que aumentam ainda mais o brilho. A violência desses processos contrasta com a delicadeza da imagem, revelando a dualidade entre destruição e criação. Embora seja um retrato de nascimento estelar, o apelido de Anjo de Neve reforça a ideia de pureza e transcendência. Esse contraste entre ciência e simbologia fortalece a conexão emocional com o público. A interpretação humana transforma dados técnicos em poesia visual, capaz de encantar pessoas de qualquer cultura. A poeira que compõe essa nebulosa tem origem em gerações anteriores de estrelas. Quando astros gigantes morreram, espalharam elementos químicos pelo espaço. Esse material reciclado se reuniu novamente, dando início a novas formações. Assim, cada raio que brilha em Sharpless 206 carrega a memória de astros antigos. A visão angelical é apenas momentânea em termos cósmicos. Em milhões de anos, as asas se dissiparão no espaço e a forma simbólica desaparecerá. O que hoje parece um ser etéreo, no futuro será apenas gás disperso e estrelas maduras. Essa transitoriedade confere à nebulosa um caráter ainda mais fascinante. Observar a Sharpless 206 é como presenciar o nascimento de um mito contemporâneo. A humanidade, diante de formas naturais inexplicavelmente familiares, projeta símbolos espirituais no céu. Esse impulso criativo revela não apenas o desejo de compreender o cosmos, mas também de encontrar nele significado existencial. As imagens capturadas mostram detalhes tão nítidos que parecem quase pinturas digitais. No entanto, são registros autênticos de fenômenos físicos. O contraste entre ciência e estética torna essa nebulosa uma das mais emblemáticas. É como se o universo tivesse criado uma obra de arte abstrata para despertar nossa imaginação. O simbolismo do anjo evoca sentimentos de proteção, transcendência e mistério. Ver essas asas cósmicas abertas em pleno espaço reforça a percepção de que o cosmos é palco de narrativas maiores que nós. A beleza não é apenas visual, mas também conceitual, pois conecta a ciência a dimensões mais profundas da mente humana. Enquanto a estrela central continua a crescer, seu destino já está escrito. Em milhões de anos ela se tornará uma estrela adulta e poderá ter seu próprio sistema planetário. O que hoje é poeira e gás será, no futuro, talvez um conjunto de mundos girando ao redor de um sol recém-formado. Essa perspectiva reforça o caráter cíclico do universo. Da destruição surgem asas luminosas, e dessas asas poderão nascer planetas. Esse ciclo de renovação cósmica mantém a galáxia em movimento. O que parece apenas uma nuvem distante é, na verdade, parte de uma engrenagem universal muito maior. A Sharpless 206 nos lembra que o cosmos não é apenas uma coleção de dados frios. Ele é também fonte de metáforas, imagens e histórias que alimentam a alma humana. Cada interpretação artística ou espiritual que emerge dessas formas ajuda a criar pontes entre ciência e imaginação. No silêncio profundo do espaço, esse anjo de neve se mantém como uma obra viva, feita de plasma, poeira e radiação. Suas asas abertas convidam à contemplação e ao assombro. Cada olhar, lançado em sua direção,
É também uma busca por respostas sobre a própria existência e nosso lugar nesse palco grandioso. Ao final, a Sharpless 206 é prova de que o universo tem o poder de unir razão e emoção em uma mesma experiência. Seu brilho simboliza tanto a força das leis físicas quanto a capacidade humana de ver espiritualidade em formas naturais. Uma síntese entre o palpável e o transcendental pairando no infinito. A nebulosa da Águia, situada a aproximadamente 7.000 anos-luz da Terra, abriga uma das imagens mais emblemáticas do cosmos: os pilares da criação. Essas estruturas gigantes de gás e poeira se erguem como catedrais cósmicas, desafiando a percepção humana. Cada coluna impressiona por sua magnitude, com alturas equivalentes a vários anos-luz, criando um cenário de grandiosidade incomparável. Esses pilares são formados por regiões densas de hidrogênio frio e poeira interestelar. A gravidade atua de forma contínua, comprimindo partes do gás até que novas estrelas comecem a nascer. A interação entre densidade, pressão e radiação cria formas verticais, lembrando torres erguidas em meio à escuridão do espaço. A luz das estrelas jovens presentes na nebulosa ilumina parcialmente os pilares. Esse brilho revela filamentos complexos, saliências e cavidades esculpidas pelo vento estelar. A combinação de luz e sombra confere profundidade à imagem, como se cada detalhe fosse cuidadosamente esculpido por mãos invisíveis. O fenômeno da radiação ultravioleta exerce papel crucial. Ela ioniza o hidrogênio e dissipa material mais leve, moldando a superfície das colunas. Essa ação constante cria padrões intricados que variam conforme a densidade do gás e a proximidade das estrelas mais energéticas. As colunas não são estáticas. Elas mudam lentamente ao longo de milhões de anos. O material denso se fragmenta e se transforma em novas estrelas, enquanto regiões externas sofrem erosão pela radiação intensa. O resultado é um processo contínuo de nascimento e destruição dentro da nebulosa. O tamanho dessas estruturas desafia a imaginação. Cada pilar mede aproximadamente 5 anos-luz de comprimento. Considerando a escala humana, seria necessário atravessar esse espaço por milhares de anos-luz para percorrê-lo completamente. Essa magnitude ressalta a vastidão do cosmos e sua capacidade de impressionar. O contraste visual é marcante. Áreas escuras de poeira se alternam com zonas iluminadas, criando uma sensação tridimensional. Os filamentos mais densos parecem escadas ou passagens, enquanto regiões menos compactas formam cortinas luminosas que flutuam na escuridão do vácuo. Essas formações são berçários estelares. No interior de cada pilar, a compressão do gás gera pontos de alta densidade, onde estrelas começam a se formar. Esse processo, conhecido como colapso gravitacional, é lento, mas incessante, e garante a continuidade da vida estelar na nebulosa. As cores, capturadas nas imagens, refletem elementos específicos. Tons avermelhados indicam hidrogênio ionizado, enquanto verdes e azuis podem revelar presença de oxigênio e enxofre. A paleta cromática não é apenas estética, mas uma representação direta da composição química e das condições físicas da região. A interação entre estrelas jovens e o gás circundante é intensa. Ventos estelares e jatos de plasma erodem a superfície das colunas, criando cavidades e saliências. Esses efeitos combinam violência e beleza, mostrando que o universo é um ambiente de forças extremas e resultados visuais impressionantes. O nome Pilares da Criação surge porque essas torres funcionam como incubadoras de novos sistemas solares. Cada fragmento de gás condensado tem potencial para se tornar uma estrela ou planeta. Esse processo simboliza a regeneração constante do cosmos, onde morte e nascimento coexistem lado a lado. Observações em diferentes comprimentos de onda ampliam a compreensão. Raios infravermelhos penetram a poeira, revelando estrelas em formação ocultas. A análise dessas imagens permite mapear regiões densas
e estimar o ritmo de formação estelar, trazendo informações valiosas sobre a dinâmica interna da nebulosa. A profundidade da perspectiva é impressionante. As colunas parecem tridimensionais, flutuando como esculturas no espaço. A sensação de monumentalidade é aumentada pela escala das estrelas circundantes, que atuam como pontos de referência para estimar dimensões e distâncias dentro da estrutura. Cada pilar também é moldado por forças externas. Explosões de supernovas próximas podem alterar seu contorno, comprimindo partes e erodindo outras. Essa influência de eventos violentos demonstra a fragilidade e a plasticidade das formações interestelares, mesmo quando aparentam solidez e permanência. A imagem dos pilares exerce impacto cultural e científico. Tornou-se ícone da astronomia moderna, aparecendo em livros, documentários e exposições. Ela representa não apenas conhecimento, mas também inspiração, mostrando que fenômenos naturais podem se assemelhar a estruturas arquitetônicas e simbólicas para a percepção humana. Observar os pilares da criação é contemplar o passado. A luz que chega à Terra levou milhares de anos para atravessar o espaço. Cada detalhe que percebemos hoje retrata eventos que ocorreram há eras, transformando a visão da nebulosa em uma viagem temporal pelo ciclo de vida estelar. A dinâmica interna dos pilares revela equilíbrio entre forças opostas. Gravidade e pressão do gás competem com radiação estelar e ventos cósmicos. Esse conflito cria formas delicadas e instáveis, demonstrando que até estruturas monumentais no espaço são resultado de processos delicados e complexos. A conexão entre as colunas e a vida estelar reforça a ideia de que o universo é um sistema autorregulado. O material liberado de uma estrela antiga forma pilares que gerarão novas estrelas. Esse ciclo garante a persistência de elementos químicos essenciais, mantendo a continuidade da química estelar através de gerações. A contemplação dos pilares desperta fascínio pela grandiosidade do cosmos. Cada filamento e cada cavidade parecem carregar histórias de energia, transformação e tempo. A percepção humana ante essas formas é simultaneamente científica e estética, unindo rigor analítico e emoção diante da magnitude do universo. Os pilares da criação permanecem como símbolos de nascimento, transformação e eternidade. Eles são testemunhos visíveis do ciclo cósmico de criação e destruição, inspirando tanto a curiosidade científica quanto a contemplação filosófica. São monumentos naturais que nos lembram que o universo é um palco de forças incompreensíveis e beleza inesgotável. A nebulosa Hourglass, situada a aproximadamente 8.000 anos-luz da Terra, é uma das formações mais intrigantes do cosmos. Sua aparência simétrica lembra um olho cósmico, como se o universo estivesse observando silenciosamente. Cada detalhe revela a interação complexa entre radiação estelar e nuvens de gás e poeira, criando uma visão que fascina cientistas e curiosos. No coração da Hourglass encontra-se uma estrela central, prestes a entrar nos estágios finais de sua vida. Essa estrela emite ventos estelares poderosos que empurram o material ao redor e moldam a estrutura da nebulosa. A simetria característica surge do equilíbrio entre forças internas e externas que atuam sobre o gás circundante. As cores que a tornam tão impressionante são resultado da emissão de elementos diferentes. O hidrogênio brilha em tons avermelhados, enquanto o oxigênio e o nitrogênio refletem azul e verde. Essa combinação de cores revela a composição química e a energia irradiada, proporcionando uma estética que parece intencionalmente organizada. O formato de ampulheta é criado por duas cavidades opostas, onde o gás foi expelido de maneira desigual. As regiões estreitas entre essas cavidades acentuam a sensação de profundidade e movimento. Essa configuração sugere que a nebulosa não é apenas estática, mas está em transformação contínua, mesmo em escalas de tempo que superam a vida humana. O processo que cria essa forma começa com a perda gradual de massa da estrela central. Camadas,
Externas de gás são lançadas ao espaço em alta velocidade, interagindo com material previamente ejetado. Essa ação cria correntes e filamentos que definem o contorno do que parece ser um olho gigante, aberto no vácuo. A estrela central, de tamanho similar ao Sol, emitirá uma quantidade significativa de radiação ultravioleta. Essa energia ioniza o gás ao redor, fazendo-o brilhar com intensidade visível em diferentes comprimentos de onda. A luz resultante permite que telescópios capturem imagens detalhadas de sua geometria complexa. O contraste entre regiões brilhantes e escuras reforça a sensação de que a Hourglass possui profundidade tridimensional. Cavidades iluminadas parecem se projetar em direção ao observador, enquanto áreas densas de poeira bloqueiam parcialmente a luz, formando sombras que adicionam dramatismo à composição visual. Cada filamento e cada saliência dessa nebulosa são testemunhas do equilíbrio delicado entre gravidade e pressão interna do gás. Enquanto a gravidade tende a condensar o material, a radiação e os ventos estelares empurram a matéria para fora. Esse conflito cria padrões que parecem intencionais, mas são fruto de forças naturais. O tempo desempenha papel crucial na aparência atual. A luz que chega até nós foi emitida há milhares de anos, revelando o estado da nebulosa em uma era passada. A percepção humana, ao contemplar a Hourglass, é uma viagem ao passado distante, um retrato de eventos que ocorreram muito antes da existência da civilização moderna. A densidade do gás varia de ponto a ponto. Regiões mais compactas podem se tornar núcleos de futuras estrelas. A compressão gravitacional nesses pontos aumenta a temperatura e a pressão, preparando o ambiente para a ignição nuclear. Assim, a Hourglass é simultaneamente símbolo de fim e de novos começos. A simetria quase perfeita sugere que a interação com o meio interestelar ao redor é relativamente uniforme. Isso significa que forças externas, como radiação de estrelas próximas, influenciam de forma equilibrada o desenvolvimento da estrutura. A estabilidade observada é resultado de milhões de anos de transformações graduais. Imagens capturadas em infravermelho revelam detalhes ocultos pela poeira visível. Estrelas jovens, ainda em formação, podem ser detectadas nesses comprimentos de onda. Elas indicam que o ciclo de nascimento estelar continua, mesmo quando a forma externa da nebulosa já aparenta estar definida e estável. O movimento do gás é constante. Correntes internas geram vórtices e filamentos finos que se entrelaçam, criando padrões complexos e impressionantes. Esses detalhes minuciosos são difíceis de perceber sem imagens de alta resolução, mas revelam a riqueza dinâmica de uma estrutura que, à primeira vista, parece imóvel. A interação entre a radiação da estrela central e o gás cria efeitos de ionização que intensificam o brilho em determinadas regiões. Esse fenômeno realça a sensação de que a nebulosa está viva, observando o espaço ao redor, como se cada raio de luz fosse uma pupila cósmica que captura informações invisíveis aos olhos humanos. O contraste entre cores quentes e frias é reforçado pelo ângulo de observação. Filamentos azulados sugerem oxigênio ionizado, enquanto áreas avermelhadas destacam hidrogênio excitado. Essa diversidade cromática transforma a Hourglass em uma obra natural de grande beleza estética, percebida de forma quase imediata por qualquer espectador. A geometria da Hourglass revela como pequenas variações na emissão de vento estelar podem gerar grandes diferenças na forma final. Cada desvio ou flutuação resulta em filamentos e cavidades distintas, lembrando que o cosmos combina aleatoriedade e ordem em padrões complexos que capturam a atenção humana. A densidade relativa do gás e da poeira influencia também a longevidade da estrutura. Áreas mais densas resistem mais ao efeito erosivo da radiação, enquanto regiões menos compactas se dissipam com o tempo. Isso significa que a aparência atual da Hourglass é temporária em escala cósmica, mudando lentamente ao longo de milhões de anos. O impacto cultural da Hourglass é significativo.
Sua semelhança com um olho desperta reflexões sobre observação, tempo e consciência universal. Para astrônomos e artistas, ela simboliza a capacidade do universo de criar formas que parecem conter significado e evocam emoções profundas, mesmo sem intenção consciente. Cada detalhe observado na Hourglass é resultado de processos físicos rigorosos. A luz, a densidade, a radiação e a gravidade interagem de forma contínua. A perfeição aparente do olho cósmico é fruto dessas forças, demonstrando que padrões complexos e harmoniosos podem surgir naturalmente no espaço interestelar. Ao contemplar a Hourglass, percebe-se que o universo possui sua própria narrativa. A formação, evolução e eventual dispersão da nebulosa refletem ciclos de criação e transformação. A sensação de ser observado por esse olho celestial provoca questionamentos sobre nossa posição no cosmos e a magnitude dos fenômenos que se desenrolam silenciosamente. A nebulosa do relojoeiro, catalogada como NGC 6369, situa-se a aproximadamente 3.000 anos-luz da Terra. Seu formato lembra um mecanismo delicado, feito de luz e poeira, como se o cosmos tivesse criado um relógio para marcar o tempo universal. Cada detalhe revela a complexidade das interações entre radiação, gás e gravidade em ação constante. O núcleo da nebulosa abriga uma estrela envelhecida, prestes a liberar suas últimas camadas de material. Esse processo gera uma emissão intensa de radiação ultravioleta, que ioniza o gás ao redor e faz com que a estrutura brilhe. A luz emitida dá a sensação de engrenagens em movimento, lembrando um mecanismo cósmico que pulsa silenciosamente. As cores observadas são o resultado da composição química do gás e da poeira. O hidrogênio brilha em tons avermelhados, enquanto o oxigênio e o nitrogênio exibem azul e verde. Essa paleta cromática funciona como um indicador das propriedades físicas do material e da energia liberada pela estrela central em seus últimos instantes. A forma arredondada da nebulosa é marcada por anéis concêntricos e filamentos que se projetam para fora. Essas estruturas surgem da interação entre ventos estelares e matéria previamente ejetada. O efeito visual é semelhante a engrenagens circulares, reforçando a sensação de que o tempo cósmico está sendo marcado por um mecanismo natural. O processo de formação do anel principal ocorre quando o material expelido pela estrela encontra resistência na poeira circundante. Essa compressão cria regiões de alta densidade que refletem e emitem luz. Ao longo de milhares de anos, essas camadas se expandem, mantendo o padrão quase simétrico que observamos nas imagens. A estrela central tem massa similar à do Sol, mas seu estágio avançado transforma-a em um núcleo quente e compacto. Esse núcleo é responsável pela ionização das camadas externas e pela manutenção da luminosidade da nebulosa. Sem essa energia, os padrões visuais que lembram um relógio não seriam perceptíveis. O contraste entre regiões brilhantes e sombras é acentuado pela densidade variável do gás. Partes mais compactas bloqueiam parcialmente a luz, criando sulcos e relevos visíveis. Esses efeitos sugerem profundidade e complexidade, reforçando a impressão de que a nebulosa do relojoeiro é um mecanismo tridimensional suspenso no espaço. Cada filamento e cavidade possui funções distintas no processo de expansão da nebulosa. Enquanto algumas regiões liberam energia e gás para o espaço, outras retêm material mais denso, servindo como pontos de referência para a geometria global. O resultado é uma estrutura organizada, como engrenagens que se encaixam em harmonia. O tempo cósmico é visível nesse contexto. A luz que chega à Terra foi emitida há milhares de anos, registrando o estado da nebulosa em uma era remota. Cada anel e filamento representa um instante congelado na história estelar, transformando a observação astronômica em viagem pelo passado, distante. As dimensões da NGC 6369 são surpreendentes.
Seu anel principal mede cerca de meio ano-luz de diâmetro, enquanto os filamentos externos se estendem ainda mais. Essa escala revela como processos relativamente pequenos em nível estelar podem gerar padrões monumentais quando observados à distância. A simetria observada é resultado do equilíbrio entre forças internas e externas. A pressão da radiação da estrela central compete com a gravidade das camadas de gás. Esse balanço delicado cria padrões regulares e anéis concêntricos, reforçando a impressão de precisão mecânica, como se o tempo estivesse realmente sendo medido. A nebulosa do relojoeiro é também um testemunho do ciclo estelar. Material expelido pela estrela envelhecida será disperso no meio interestelar, enriquecendo futuras gerações de estrelas e planetas com elementos essenciais como carbono, oxigênio e nitrogênio. Cada pulso de luz é parte desse ciclo de renovação cósmica. O vento estelar da estrela central escava cavidades e molda filamentos que se projetam para fora. Esse processo cria uma dinâmica contínua, tornando cada observação única. Mesmo imagens registradas anos depois podem revelar mudanças sutis, lembrando que a nebulosa é uma estrutura viva, em constante transformação. A percepção visual de engrenagens e ponteiros não é apenas poética. As linhas concêntricas e filamentos que se cruzam refletem interações físicas reais entre diferentes camadas de gás. O efeito de relógio é uma consequência natural de forças gravitacionais e radiação, transformando ciência em espetáculo visual. Os filamentos mais externos são mais tênues e frios, refletindo menor densidade de gás. Eles servem como limites da expansão, enquanto a região central permanece luminosa e quente. Essa variação de densidade e temperatura contribui para a complexidade visual e para a sensação de que a nebulosa é um instrumento calibrado. A nebulosa do relojoeiro também destaca o papel da geometria na formação estelar. Cada camada e filamento influencia a forma como o gás se comporta. Pequenas irregularidades podem gerar estruturas adicionais, criando padrões intricados que reforçam a ideia de precisão e de uma engrenagem complexa operando no vazio interestelar. Observar NGC 6369 é testemunhar a passagem do tempo em escala galáctica. Cada expansão, cada filamento projetado representa anos de movimento e transformação. É um lembrete de que o universo é regido por ciclos de nascimento e morte, de ação e reação, que se repetem em ritmos impossíveis de captar integralmente. A nebulosa do relojoeiro nos conecta à compreensão de processos universais. Seu mecanismo natural, feito de luz e poeira, evidencia como forças físicas podem gerar padrões que parecem intencionais. A harmonia entre caos e ordem reflete a complexidade do cosmos, onde leis fundamentais moldam estruturas visualmente impressionantes. No final, NGC 6369 é símbolo de precisão, beleza e transformação. Cada detalhe, desde os anéis centrais até os filamentos externos, mostra a ação combinada de gravidade, radiação e pressão. A nebulosa do relojoeiro é o relógio do cosmos em funcionamento, lembrando que o tempo universal continua a avançar silencioso e majestoso. Estrelas como o Sol vivem bilhões de anos, em um delicado equilíbrio entre gravidade e pressão nuclear. Durante grande parte de suas vidas, elas fundem hidrogênio em hélio em seus núcleos, liberando energia que mantém sua estrutura estável. Quando esse combustível se esgota, o equilíbrio é perdido e a estrela inicia o processo de morte que transforma sua existência. O primeiro estágio da morte estelar ocorre quando o núcleo contrai e as camadas externas se expandem. O Sol, por exemplo, se tornará uma gigante vermelha, aumentando centenas de vezes seu tamanho original. Essa expansão faz com que a superfície se torne fria e brilhante, emitindo energia em comprimentos de onda diferentes daqueles dominantes durante sua fase ativa. À medida que a gigante vermelha evolui, ventos estelares intensos começam a expelir material para o espaço,
Camadas de gás se desprendem lentamente, formando conchas de hidrogênio e hélio que se expandem ao redor do núcleo. Este material expelido é o primeiro passo na criação de uma nebulosa planetária, uma obra natural que combina ciência e estética. O núcleo restante se aquece durante esse processo. Sem pressão suficiente para iniciar novas fusões nucleares, ele se torna uma estrela branca quente, emitindo radiação ultravioleta intensa. Essa energia ioniza o gás expelido, fazendo com que ele brilhe e evidencie formas complexas, como anéis concêntricos e filamentos delicados. A nebulosa do relojoeiro é um exemplo perfeito desse ciclo de morte e renascimento. O que hoje vemos como engrenagens de luz é o resultado de milhões de anos de expulsão de camadas externas de uma estrela semelhante ao Sol. A interação entre o núcleo quente e o material ejetado cria padrões visuais impressionantes, marcando o tempo cósmico. O processo de ionização é fundamental para a aparência da nebulosa. Átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio absorvem a radiação ultravioleta e emitem luz visível. Cada cor percebida corresponde a elementos específicos e à densidade local do gás. O efeito combinado gera a sensação de profundidade e movimento em estruturas aparentemente estáticas. As camadas ejetadas não se dispersam uniformemente. Diferenças na densidade e velocidade criam regiões mais compactas e outras mais tenuemente iluminadas. Essas variações moldam filamentos e anéis, conferindo à nebulosa formas geométricas que lembram engrenagens e mecanismos precisos, mesmo que sejam produto de processos naturais. O núcleo remanescente, chamado anã branca, possui massa semelhante à do Sol, mas tamanho comparável à Terra. Sua densidade é imensa e a gravidade é intensa. Essa estrela pequena e quente continuará a irradiar energia durante bilhões de anos, sustentando o brilho da nebulosa e mantendo visíveis os padrões esculpidos no gás expelido. O tempo cósmico é perceptível nesse cenário. A luz que chega até nós agora foi emitida milhares de anos atrás. Cada filamento, cada anel concêntrico é um registro do passado da estrela, congelado em uma paisagem de energia e matéria. Observar a nebulosa do relojoeiro é, portanto, contemplar o ciclo de vida de um astro à distância. A simetria presente em muitas nebulosas planetárias, como a do relojoeiro, resulta da interação entre forças internas e externas. Ventos estelares e radiação moldam o gás expelido, enquanto a gravidade mantém algumas regiões mais compactas. Esse equilíbrio cria padrões que parecem intencionais, mesmo sendo consequências naturais de processos físicos. O material expelido enriquece o meio interestelar. Elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio se espalham pelo espaço, fornecendo ingredientes essenciais para futuras gerações de estrelas e planetas. Cada estrela que morre contribui para a complexidade química do cosmos, garantindo que a vida futura seja possível em regiões apropriadas. A expansão das camadas externas gera movimento contínuo. Correntes de gás se projetam em direções diferentes, criando cavidades, filamentos e relevos. A cada instante, pequenas mudanças ocorrem, embora imperceptíveis em escala humana. Essa dinâmica constante faz com que cada observação seja única, mesmo para a mesma nebulosa. A geometria final da nebulosa do relojoeiro é resultado de milhões de anos de interações complexas. Diferenças na densidade do gás, presença de estrelas vizinhas e ventos estelares modulam o padrão. A combinação desses fatores gera formas que lembram engrenagens, relógios ou mandalas, revelando harmonia na aparente aleatoriedade do espaço. A densidade do gás determina também a duração da luminosidade visível. Regiões mais compactas resistem por mais tempo à dispersão, enquanto áreas menos densas se dissipam rapidamente. Esse contraste cria profundidade e dramatismo visual, conferindo à nebulosa a aparência de um mecanismo ativo, cronometrando silenciosamente eventos cósmicos. O núcleo central continuará a esfriar lentamente, transformando-se em uma anã branca inativa ao longo de bilhões de anos.
Nesse período, o gás expelido também se dispersará, tornando-se parte do meio interestelar. O que vemos agora é uma janela momentânea de um fenômeno que permanece em evolução constante, refletindo o ciclo natural do universo. Cada cor, cada filamento e cada cavidade da nebulosa do relojoeiro carrega informações sobre a física do gás e da radiação. A análise desses padrões permite compreender a história da estrela progenitora e os processos que moldam nebulosas planetárias. É um exemplo vivo de como forças naturais geram beleza e ordem perceptíveis. O efeito visual de engrenagens e mecanismos é amplificado pela perspectiva. A sobreposição de camadas de gás cria uma sensação de tridimensionalidade. O observador percebe profundidade, movimento e complexidade, como se estivesse olhando dentro de uma máquina que marca o tempo de forma precisa e silenciosa no vazio do espaço. A nebulosa do relojoeiro nos lembra que o universo é uma mistura de criação e destruição. A morte de uma estrela não é um fim absoluto, mas uma transformação que gera novas possibilidades. Cada elemento disperso contribui para a continuidade da vida estelar, mostrando que ciclos de nascimento e morte são fundamentais para a dinâmica cósmica. Contemplar NGC 6369 é perceber a conexão entre física, química e estética. O padrão de luz e gás é resultado de leis naturais, mas desperta sensações poéticas e filosóficas. A morte de uma estrela revela que mesmo finais aparentes podem gerar beleza, organização e significado em escala universal. No final, a nebulosa do relojoeiro simboliza a passagem do tempo em escala cósmica. Cada filamento, cada anel e cada cavidade são marcas de processos que duraram milhões de anos. Ela é testemunha silenciosa da morte de uma estrela, transformada em arte natural, lembrando que o cosmos é simultaneamente rigor científico e espetáculo visual. No coração da nebulosa do relojoeiro encontra-se a Anã Branca, um núcleo estelar queimando em silêncio. Esta estrela remanescente concentra massa comparável à do Sol em um volume semelhante ao da Terra. Sua densidade extrema gera pressões inimagináveis, e sua radiação ultravioleta é responsável por iluminar as camadas de gás e poeira ao redor, criando padrões impressionantes. A Anã Branca é o último estágio evolutivo de uma estrela de massa média. Sem fusão nuclear ativa em seu núcleo, sua energia provém do calor residual acumulado durante bilhões de anos. Esse calor mantém a luminosidade, fazendo com que a nebulosa permaneça visível, mesmo quando o material ao redor se dispersa lentamente pelo espaço. A gravidade na superfície da Anã Branca é esmagadora. Cada centímetro quadrado suporta milhões de toneladas, criando um campo gravitacional capaz de deformar átomos e comprimir matéria em estados extremamente densos. Essa intensidade extrema diferencia o núcleo ardente de qualquer objeto comum encontrado na Terra. O brilho emitido pela Anã Branca é responsável por ionizar o gás da nebulosa. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio captam energia e emitem luz visível. Essa interação cria cores e padrões fascinantes, revelando filamentos e camadas concêntricas que lembram engrenagens, mandando sinais silenciosos sobre a física do universo. A temperatura da Anã Branca é altíssima, alcançando dezenas de milhares de graus. Esse calor intenso mantém a radiação constante e controla a revolução visual da nebulosa. À medida que o núcleo esfria lentamente, a luminosidade diminui, modificando a aparência das estruturas de gás e poeira que o cercam. O processo de resfriamento da Anã Branca ocorre ao longo de bilhões de anos. Durante esse período, o núcleo emite energia gradualmente, permitindo que a nebulosa permaneça iluminada. Cada raio de luz é um testemunho da energia residual de uma estrela que completou seu ciclo de vida e transformou sua essência em arte cósmica. A densidade extrema do núcleo transforma o material em um estado peculiar chamado matéria degenerada. Nessa condição,
elétrons são pressionados contra núcleos atômicos, impossibilitando qualquer colapso adicional. Essa característica garante a estabilidade da anã branca, mesmo quando observa milhões de toneladas de gás em torno dela. O campo gravitacional intenso influencia a forma da nebulosa. Gás e poeira próximos são atraídos e moldados, criando filamentos e anéis que acompanham as forças centrais do núcleo. Essa interação física gera uma sensação de harmonia e simetria que impressiona cientistas e observadores amadores, reforçando a aparência de mecanismo perfeito. A anã branca emite radiação em múltiplos comprimentos de onda. Raios ultravioleta dominam, mas ondas visíveis e infravermelhas também carregam informações sobre densidade e composição química. Essa diversidade energética permite aos astrônomos mapear detalhes invisíveis a olho nu, revelando estruturas ocultas dentro da nebulosa. O núcleo remanescente é compacto, mas sua influência se estende por anos-luz. A radiação percorre o gás e aquece partículas distantes, mantendo a luminosidade geral. Cada partícula de poeira refletida ou ionizada é um traço da presença do núcleo, funcionando como ponte entre o passado estelar e a aparência atual da nebulosa do relojoeiro. A formação de anãs brancas é um fenômeno comum no universo. Estrelas de massa média completam seu ciclo dessa forma, deixando para trás núcleos brilhantes que iluminam suas nebulosas. Essas estruturas servem como laboratórios naturais para observar a física em condições extremas e compreender a evolução de astros similares ao Sol. O núcleo atua como guardião do tempo cósmico. A energia que emite revela o estágio de vida da estrela progenitora e controla a evolução visual das camadas externas. Cada filamento de gás ionizado, cada cavidade luminosa, depende da persistência do núcleo quente e denso, tornando-o o motor silencioso da obra de arte estelar. A densidade e a gravidade do núcleo criam efeitos únicos sobre o gás circundante. Filamentos mais finos são curvados, formando padrões intricados, enquanto regiões densas permanecem relativamente estáticas. Essa relação entre força central e matéria dispersa cria uma arquitetura visual complexa e hipnotizante, interpretada por muitos como engenhosidade natural. A luminosidade da anã branca proporciona contraste dramático. Zonas próximas brilham intensamente, enquanto regiões externas são mais tênues. Esse efeito de luz e sombra realça profundidade e tridimensionalidade, tornando a nebulosa visualmente impactante. A percepção de engrenagens e filamentos é resultado direto do equilíbrio entre radiação e densidade do gás. O núcleo central também influencia a evolução futura da nebulosa. À medida que resfria, a ionização do gás diminui e estruturas antes visíveis se tornam menos evidentes. Esse processo é gradual e ocorre em escalas temporais de milhões de anos, mostrando que mesmo objetos aparentemente estáticos no espaço estão sujeitos à transformação constante. A anã branca é símbolo da persistência da energia estelar. Mesmo após a morte da fusão nuclear, ela mantém o brilho suficiente para moldar e destacar estruturas complexas. A nebulosa do relojoeiro é, portanto, produto direto dessa energia residual que ilumina a dança de gás e poeira no coração da nuvem. Cada detalhe da nebulosa reflete o poder do núcleo ardente. Cavidades, filamentos e anéis concêntricos surgem da interação entre radiação, gravidade e pressão do gás. A aparência mecânica da formação é, na realidade, consequência das leis da física, demonstrando como processos naturais podem gerar simetria e beleza impressionantes. A anã branca também é testemunha silenciosa do ciclo estelar. Ela marca o fim de uma estrela, mas garante que elementos químicos essenciais sejam espalhados no espaço. Carbono, oxigênio e nitrogênio, liberados nas camadas externas, alimentam futuras gerações de estrelas e planetas, tornando cada núcleo remanescente parte da continuidade do cosmos.
Observar o núcleo da nebulosa do relojoeiro é contemplar extrema densidade, calor e radiação concentrados em um ponto minúsculo. Cada pulso de energia mantém visível a obra de arte estelar, revelando que mesmo uma estrela reduzida ao tamanho da Terra pode controlar e iluminar estruturas que se estendem por anos-luz. No final, a anã branca é o coração pulsante da nebulosa do relojoeiro. Sua energia, densidade e gravidade moldam a aparência do gás circundante e mantém visível o mecanismo natural que vemos. Esse núcleo ardente representa tanto o fim de uma estrela quanto o início de uma nova fase de contemplação e estudo, simbolizando a persistência da luz no universo. A nebulosa do relojoeiro brilha com cores que revelam sua composição química. O hidrogênio emite tons avermelhados, indicando regiões ricas nesse elemento. Oxigênio ionizado produz nuances verde-azuladas, enquanto o nitrogênio surge em laranja, formando contrastes vibrantes. Cada pigmento é uma assinatura da presença desses átomos no espaço interestelar. As cores não são apenas visuais, mas resultado da física. Quando radiação ultravioleta atinge átomos de gás, elétrons absorvem energia e saltam para níveis mais altos. Ao retornar ao estado original, eles liberam luz em comprimentos de onda específicos, criando a paleta cromática que observamos em imagens de alta resolução. A distribuição das cores revela também a densidade do gás. Regiões mais densas de hidrogênio emitem luz mais intensa, destacando áreas de formação estelar. Filamentos verdes de oxigênio mostram zonas onde radiação mais energética está presente. O laranja do nitrogênio sinaliza processos químicos complexos em regiões menos compactas. Cada tonalidade ajuda a mapear a estrutura tridimensional da nebulosa. As cores claras e intensas destacam cavidades e filamentos, enquanto áreas mais escuras de poeira obscurecem a luz. O contraste entre tons quentes e frios oferece pistas sobre a dinâmica interna e os fluxos de energia que moldam a forma do relógio cósmico. O hidrogênio domina grande parte da nebulosa, criando a base do mecanismo visual. Ele se concentra em camadas externas e regiões próximas ao núcleo. A emissão vermelha não apenas ilumina o espaço, mas também indica onde o material ainda está ativo, sugerindo locais de potencial formação de estrelas ou interação com ventos estelares. O oxigênio é mais abundante em regiões centrais, irradiando verde-azulado. Sua presença revela como a radiação da estrela central interage com o gás ao redor. As áreas iluminadas por oxigênio servem como pontos de referência para medir densidade, temperatura e energia da radiação, oferecendo informações essenciais sobre a evolução da nebulosa. O nitrogênio, em tons alaranjados, destaca áreas de maior turbulência. Filamentos de gás comprimido e regiões menos densas são visíveis nessas cores. A combinação com o vermelho e verde-azulado cria padrões complexos que lembram engrenagens, reforçando a sensação de um mecanismo celeste gravado em luz e matéria. As cores também revelam processos de ionização em andamento. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio captam energia da estrela central, gerando radiação visível. Essa ionização indica que a nebulosa não é estática, mas dinâmica, com regiões ativas que continuam a se expandir e interagir com partículas vizinhas, moldando formas que mudam com o tempo. Observações em diferentes comprimentos de onda ampliam o entendimento das cores. Infravermelho revela estrelas jovens ocultas pela poeira, enquanto luz visível mostra filamentos e anéis ionizados. Cada faixa fornece informações distintas, permitindo reconstruir a composição química e a história da emissão energética da nebulosa do relojoeiro. A intensidade das cores varia conforme a distância do núcleo. Próximo ao centro, tons azulados e verdes indicam radiação intensa, enquanto o vermelho do hidrogênio predomina nas camadas externas. Essa gradação cromática cria sensação de profundidade, fazendo com que a nebulosa pareça flutuar no espaço com volumetria complexa. A interação entre cores e luz revela equilíbrio entre forças.
Radiação e ventos estelares esculpem filamentos e cavidades, enquanto a gravidade mantém regiões densas coesas. O padrão de cores é resultado desse conflito, transformando física pura em estética visual que captura a atenção e desperta curiosidade sobre processos cósmicos. Filamentos laranja de nitrogênio mostram também regiões de recombinação de elétrons. À medida que o gás se reorganiza, íons retornam ao estado neutro, emitindo radiação característica. Essa emissão não apenas adiciona variedade cromática, mas registra o ritmo da interação entre radiação e matéria, funcionando como um código secreto de atividade estelar. O vermelho do hidrogênio indica ainda gás que pode formar novas estrelas. Esses berçários cósmicos estão escondidos em nuvens densas, visíveis por contraste com cores mais frias. A análise desses tons permite identificar regiões de potencial atividade estelar futura, conectando a observação ao ciclo de nascimento e morte de astros. O verde azulado do oxigênio também serve como marcador de radiação ultravioleta intensa. Filamentos iluminados sugerem áreas onde a estrela central influencia diretamente a dinâmica do gás. O padrão dessas cores fornece informações sobre energia, fluxo e temperatura, revelando como cada elemento responde às forças que moldam a nebulosa. A sobreposição de cores cria efeito tridimensional. Camadas de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio se combinam, gerando profundidade e movimento aparente. Essa riqueza visual é consequência da interação física, demonstrando como processos naturais podem gerar padrões complexos que lembram mecanismos e engrenagens precisas. Cada mudança de cor ao longo da nebulosa indica a evolução temporal. Filamentos ionizados há milhares de anos refletem eventos passados, enquanto regiões recém-excitadas mostram atividade recente. As cores, portanto, funcionam como registros de tempo e energia, permitindo reconstruir a história da nebulosa do relojoeiro. A análise das cores também revela composição química detalhada. As proporções de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio indicam como a estrela progenitora liberou material. Essa assinatura química é fundamental para entender a formação de nebulosas planetárias e como elementos essenciais são dispersos no meio interestelar, enriquecendo futuras estrelas e planetas. A luminosidade de cada cor é modulada pela densidade e temperatura local. Regiões mais quentes emitem tons azulados, enquanto áreas frias brilham em vermelho ou laranja. Essa variação cria padrões que lembram um código gravado em luz, permitindo identificar características físicas e estruturais que seriam invisíveis sem a análise cromática detalhada. Observar a nebulosa do relojoeiro em cores é perceber o universo falando por sinais visuais. Cada tonalidade, cada filamento brilhante ou sombra colorida é uma mensagem sobre a composição e evolução do gás. Essa leitura cromática transforma a observação astronômica em uma experiência estética e científica simultânea. No final, as cores da nebulosa do relojoeiro funcionam como relógio e mapa. Elas registram composição química, processos energéticos e evolução temporal. Cada tom é um fragmento do código universal gravado em luz, revelando a complexidade e a beleza do cosmos, tornando visível o que de outra forma permaneceria invisível aos olhos humanos. O Sol, nossa estrela central, tem uma vida estimada em cerca de 10 bilhões de anos. Atualmente, encontra-se em seu estágio de sequência principal, fundindo hidrogênio em hélio no núcleo. Essa estabilidade é responsável pela luz e calor que sustentam a vida na Terra, mas não durará para sempre, pois todas as estrelas de massa média enfrentam um destino inevitável. Quando o hidrogênio no núcleo se esgotar, o Sol iniciará seu processo de transformação em gigante vermelha. Ele se expandirá centenas de vezes, engolindo planetas internos e alterando dramaticamente a estrutura do sistema solar. As camadas externas serão instáveis e expelidas gradualmente, formando a base de uma futura nebulosa planetária. Durante essa expansão,
a pressão no núcleo aumentará, elevando a temperatura a níveis capazes de iniciar a fusão de hélio em carbono e oxigênio. Esse novo processo mantém o equilíbrio temporário, mas a estrela continuará perdendo massa. O Sol se tornará instável, com ventos estelares carregando material ao espaço, criando uma paisagem luminosa de gases e poeira. O gás expelido será ionizado pela radiação do núcleo central remanescente, criando luminosidade visível mesmo a anos-luz de distância. A cor vermelha do hidrogênio dominará camadas externas, enquanto oxigênio e nitrogênio gerarão tons verde-azulados e alaranjados. Essa paleta cromática indicará a composição química e o estágio evolutivo da estrela. O núcleo restante se condensará em uma anã branca quente, com massa próxima à do Sol e tamanho similar ao da Terra. Sua densidade extrema será capaz de manter o gás ionizado em volta e iluminar a futura nebulosa. Esse núcleo funcionará como relógio silencioso, marcando a passagem do tempo e controlando a aparência do relicário cósmico que surgirá. Planetas externos, como Júpiter e Saturno, sobreviverão à expansão inicial, mas serão afetados pela perda de massa solar e pela alteração da gravidade. Suas órbitas se modificarão e os ventos estelares interagirão com suas atmosferas. O sistema solar se tornará um ambiente de transformação contínua, enquanto a estrela central evolui para seu estágio final. A nebulosa formada será simétrica em parte, com filamentos e anéis concêntricos. A gravidade, radiação e ventos estelares combinam-se para criar estruturas complexas que lembram engrenagens e padrões delicados. Cada camada de gás refletirá a história do Sol, registrando o final de sua vida ativa em formas visuais impressionantes. A temperatura do núcleo determinará as cores da nebulosa. Regiões próximas emitirão tons azulados e verdes por oxigênio ionizado, enquanto camadas externas brilharão em vermelho devido ao hidrogênio. Nitrogênio e outros elementos produzirão laranjas e amarelos, criando um espetáculo visual que funciona como código químico da estrela. O material expelido se dispersará lentamente pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar com elementos essenciais como carbono, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos serão ingredientes para futuras estrelas, planetas e possivelmente vida, demonstrando que a morte do Sol contribuirá para ciclos cósmicos de criação e transformação. O processo completo levará milhões de anos, tornando a formação da nebulosa gradual. Cada fase do resfriamento do núcleo, cada filamento projetado, é registrada em padrões luminosos. Observar essa futura nebulosa seria como ver um registro histórico do ciclo de vida solar, uma lembrança de que mesmo estrelas familiares têm destinos grandiosos. A anã branca final será pequena, mas sua influência sobre a nebulosa será imensa. Ela manterá a ionização do gás por bilhões de anos, permitindo que a luz da futura nebulosa continue visível muito tempo após a morte da fusão nuclear. Essa presença silenciosa manterá a obra cósmica ativa, transformando ciência em espetáculo visual. O Sol não criará apenas uma nebulosa estática. Ventos estelares e radiação moldarão filamentos e cavidades, criando movimento aparente. Cada curva e anel refletirá interações físicas complexas, mostrando que processos naturais podem gerar simetria e padrões que parecem intencionais, como engrenagens marcando o tempo no universo. A massa expelida influenciará órbitas planetárias remanescentes. Júpiter e Saturno sentirão efeitos gravitacionais e asteroides e cometas serão redistribuídos. A expansão da nebulosa interagirá com objetos do cinturão de Kuiper e regiões distantes, tornando o sistema solar um ambiente de transformação contínua e imprevisível. O espectro de cores permitirá aos futuros observadores identificar a composição química do relicário solar. Cada tonalidade indicará a abundância de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos.
Essa leitura cromática será uma chave para compreender o passado da estrela, seus processos de fusão e as condições que moldaram o sistema solar. As camadas externas se expandirão em velocidade constante, mas diferenças de densidade criarão cavidades e filamentos. Essa heterogeneidade gerará padrões tridimensionais complexos. As engrenagens naturais que surgirão não apenas serão belas, mas também indicarão forças físicas em ação, fornecendo um mapa visual do equilíbrio entre gravidade, radiação e pressão. A perspectiva de bilhões de anos mostra que o relicário solar será uma marca duradoura no meio interestelar. Luz, gás e poeira viajarão distâncias enormes, levando consigo informações químicas e físicas do Sol. Essa disseminação transformará regiões remotas em receptores da história estelar, perpetuando a memória de nossa estrela. O contraste entre núcleo quente e camadas externas frias criará profundidade visual. A nebulosa do Sol terá efeitos de luz e sombra, que destacam filamentos e anéis concêntricos. Essa percepção tridimensional reforça a sensação de mecanismo cósmico, mostrando que fenômenos naturais podem gerar padrões de complexidade e beleza que impressionam observadores de qualquer época. O destino solar lembra que mesmo astros aparentemente comuns passam por ciclos extraordinários. A transformação em nebulosa planetária conecta o fim da vida estelar com novos começos, preparando o meio interestelar para futuras gerações. Cada átomo expelido participa da continuidade do cosmos, transformando morte estelar em legado universal. Observar o futuro relicário do Sol é contemplar a passagem do tempo em escala galáctica. Cada filamento, cada anel e cada cavidade será testemunho da energia, densidade e interação gravitacional que moldaram o sistema solar. O Sol, nossa estrela familiar, terá deixado sua marca eterna, lembrando que a beleza do universo transcende gerações humanas. No final, o destino do Sol revela que a morte não é fim absoluto. Transformando-se em uma nebulosa planetária, ele criará um relicário cósmico visível por milhões de anos. Essa projeção mostra que ciclos de nascimento e morte são parte fundamental da dinâmica estelar, e que nosso sistema solar terá seu próprio registro luminoso no universo, marcando o tempo de forma... O universo é um espaço de vastidão incomensurável, onde bilhões de estrelas, galáxias e nebulosas se organizam segundo leis físicas precisas. Ao observar imagens capturadas por telescópios, formas complexas emergem em meio a gases e poeira. Alguns padrões lembram figuras conhecidas como anjos ou olhos, despertando fascínio e interpretações humanas. Essa percepção é chamada pareidolia, fenômeno psicológico em que o cérebro identifica rostos ou símbolos familiares em objetos aleatórios. Nas nebulosas, filamentos de gás e estruturas de poeira podem criar silhuetas que evocam figuras míticas ou mecânicas. A mente humana busca ordem mesmo em caos, e o cosmos fornece esse palco visual abundante. Mesmo reconhecendo a pareidolia, não se pode ignorar a complexidade das formas cósmicas. Nebulosas como a do relojoeiro ou Sharpless 2106 exibem simetrias e padrões que parecem intencionais. Cada filamento, anel ou cavidade é resultado de interações físicas entre gravidade, pressão, radiação e campos magnéticos, compondo uma arquitetura natural impressionante. O universo age segundo princípios de dinâmica de fluidos e física de plasmas. Gases ionizados, partículas de poeira e radiação interagem, criando filamentos, cavidades e formas concêntricas. A beleza dessas estruturas surge da repetição de padrões e do equilíbrio entre forças opostas, transformando fenômenos científicos em imagens de grande impacto visual. A associação de formas com símbolos humanos também revela nossa necessidade de narrativa. Ao reconhecer algo familiar, estabelecemos conexões emocionais com o cosmos. Essa relação não é apenas estética, mas também cognitiva,
permitindo que a observação científica seja acompanhada de fascínio e interpretação simbólica, mesmo quando a intenção é puramente natural. A observação de anjos, olhos ou relógios em nebulosas combina física e percepção. Filamentos e cavidades não possuem intenção, mas suas formas evocam ideias universais. A interação entre luz e sombra, densidade do gás e perspectiva tridimensional cria ilusões visuais que impressionam pela complexidade e regularidade, sugerindo uma ordem que parece transcender a aleatoriedade. As cores das nebulosas ampliam essa sensação de simbolismo. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio emitem luz em comprimentos de onda específicos, formando paletas que ressaltam contrastes e contornos. Essas cores funcionam como linguagem natural, revelando composição química, densidade e temperatura, enquanto ao mesmo tempo reforçam a impressão de figuras e símbolos familiares. Campos magnéticos desempenham papel crucial na formação de padrões. Eles moldam o movimento do gás ionizado, criando filamentos finos e longos que parecem desenhados com precisão. Essa influência invisível atua silenciosamente, enquanto forças de radiação e gravidade geram cavidades e anéis, compondo o que parece uma escrita cósmica, mesmo sem consciência ou intenção. A simetria encontrada em muitas nebulosas também contribui para a sensação de linguagem. Estruturas espirais cônicas ou circulares emergem de condições físicas específicas, como rotação do núcleo, densidade variável do gás e interação com estrelas vizinhas. Esse equilíbrio natural gera padrões que evocam símbolos conhecidos, transformando a ciência em espetáculo visual e poético. A escala de tempo adiciona outro elemento à complexidade. Filamentos que parecem estáticos na imagem podem ter sido formados em milhões de anos. Cada camada de gás e poeira é registro histórico, e sua disposição espacial indica interações passadas, criando o que poderia ser interpretado como escrita cósmica, embora seja resultado de processos naturais lentos e contínuos. A mente humana tende a buscar narrativa mesmo na aleatoriedade. Símbolos percebidos em nebulosas podem ser compreendidos como metáforas visuais. Um anjo pode ser apenas gás quente expelido de uma estrela moribunda, e um olho pode ser cavidade formada por radiação intensa. A interpretação é cultural e cognitiva, mas o fenômeno físico permanece real e mensurável. O alinhamento de filamentos em algumas nebulosas sugere repetição de padrões, lembrando símbolos. Gravidade, pressão e radiação conduzem à formação de estruturas quase geométricas. Essa regularidade reforça a sensação de linguagem, pois linhas, círculos e anéis evocam escrita ou desenho, mas a causa é puramente física, não intencional. A interação entre múltiplos elementos químicos também cria contrastes que parecem codificados. Átomos de oxigênio e nitrogênio emitem luz em locais específicos, delineando figuras aparentes. A combinação de cores, densidade e perspectiva tridimensional gera um efeito de mensagem visual, que o observador humano interpreta como significativo ou simbólico, mesmo sem ser proposital. Fotografias de alta resolução amplificam a impressão de escrita cósmica. Detalhes minuciosos de filamentos e cavidades tornam os padrões mais claros. Cada imagem é interpretação de dados de radiação, revelando complexidade invisível a olho nu. A percepção de símbolos é intensificada pelo contraste e pela nitidez, aumentando o fascínio e a curiosidade. A variação de densidade do gás influencia diretamente as formas percebidas. Regiões mais densas bloqueiam radiação, criando sombras e contornos. Áreas menos densas refletem mais luz, delineando filamentos e cavidades. Essa interação produz figuras que evocam objetos reconhecíveis, como engrenagens, anjos ou olhos, enquanto a origem é puramente natural. A perspectiva do observador afeta a interpretação. Um mesmo filamento pode parecer linha reta ou curva, dependendo do ângulo de visão.
sobreposição de camadas de gás e poeira cria a sensação de profundidade, transformando estruturas tridimensionais em formas simbólicas na percepção humana, reforçando a ideia de linguagem cósmica, mesmo que ilusória. O efeito emocional das formas percebidas é significativo. Símbolos como anjos ou olhos despertam fascínio, medo ou admiração, ligando ciência e experiência estética. A nebulosa do relojoeiro e outras estruturas funcionam como catalisadores de curiosidade, tornando a observação astronômica um ato que une razão e imaginação de maneira profunda. Mesmo considerando pareidolias, a complexidade física subjacente é impressionante. Nebulosas refletem equilíbrio entre forças de gravidade, pressão, radiação e campos magnéticos. Cada filamento, anel ou cavidade é produto de processos que podem ser modelados matematicamente, mas a percepção de símbolos é subjetiva, surgindo da interação entre fenômeno e mente humana. A interpretação simbólica não diminui a ciência, mas adiciona uma camada narrativa. Observar figuras familiares em nebulosas conecta humanidade e cosmos, estimulando interesse e reflexão. A percepção de símbolos funciona como ponte entre conhecimento técnico e experiência estética, tornando o universo mais acessível e intrigante para qualquer público. No final, os símbolos percebidos nas nebulosas são intersecção de realidade física e interpretação humana. Filamentos, cavidades e cores são resultados de leis naturais, mas despertam significados culturais e emocionais. Essa combinação cria uma narrativa visual fascinante, mostrando que o universo pode ser compreendido e admirado de formas que unem ciência, arte e imaginação. O universo apresenta-se como vasto e silencioso palco, onde bilhões de estrelas, galáxias e nebulosas coexistem em escalas inimagináveis. A observação dessas estruturas revela filamentos de gás, nuvens de poeira e cores que parecem pintadas por mãos invisíveis. Cada detalhe provoca fascínio e levanta questões sobre a origem e a natureza do cosmos. Ao contemplar formas como a nebulosa do relojoeiro ou Sharpless 2-106, surge a dúvida: estamos diante de fenômenos físicos ou sinais codificados? O cérebro humano busca padrões e significado, transformando estruturas aleatórias em imagens reconhecíveis. Essa interação entre percepção e realidade desperta mistério e curiosidade científica. Mesmo sabendo que filamentos e cavidades seguem leis de gravidade, pressão e radiação, é impossível ignorar a beleza simbólica que emergem dessas interações. Um anjo, um olho ou um relógio parecem surgir do caos. A física cria formas complexas e a mente humana preenche lacunas, interpretando o universo como se falasse uma linguagem própria. Cada cor observada nas nebulosas revela elementos químicos e condições físicas: hidrogênio em vermelho, oxigênio em verde azulado, nitrogênio em laranja. Essa paleta funciona como registro energético e químico, mas também provoca sensação estética. Luz e matéria convergem, produzindo imagens que parecem significativas, mesmo sem intenção consciente do cosmos. A percepção de símbolos conecta experiência estética e conhecimento científico. Ao identificar figuras familiares, o observador estabelece narrativa emocional. Essa ligação não invalida os dados, mas enriquece a compreensão. A ciência descreve processos físicos, enquanto a imaginação transforma a informação em histórias que encantam e instigam reflexão. A simetria e a regularidade observadas em filamentos e anéis são consequências de forças naturais. Radiação da estrela central, ventos estelares e campos magnéticos moldam o gás. O resultado é estrutura complexa e ordenada, que cria sensação de mecanismo ou código. Cada camada e curva é registro da dinâmica entre energia, massa e tempo no espaço. O tempo cósmico também desempenha papel na interpretação. Filamentos que parecem estáticos foram formados ao longo de milhares ou milhões de anos. A paciência da física
cria padrões que transcendem a percepção humana imediata. Cada forma é testemunho da evolução de estrelas e da interação entre forças invisíveis, sugerindo continuidade e transformação. O conceito de mensagem cósmica é fascinante, mas deve ser analisado com cuidado. Nebulosas não têm intenção ou consciência, mas registram processos naturais de forma consistente. A luz que chega até nós carrega informações sobre composição, densidade e energia. Interpretar esses dados é compreender o universo sem atribuir significado humano artificialmente. A relação entre forma e função emerge quando observamos cavidades, filamentos e anéis. Esses elementos são resultado de equilíbrio entre forças físicas, mas criam padrões que evocam imagens reconhecíveis. Cada detalhe oferece pistas sobre história estelar, permitindo reconstruir etapas de morte e transformação de estrelas que originaram as nebulosas. A densidade e a pressão do gás determinam comportamento visual. Regiões densas obscurecem luz, enquanto zonas rarificadas irradiam cores intensas. O contraste produz sensação de profundidade e tridimensionalidade, reforçando a percepção de figuras e símbolos. Essa interação entre física e percepção humana cria fascínio e questionamentos sobre a intencionalidade aparente. Cada camada de gás também registra processos químicos. Elementos expelidos por estrelas moribundas interagem com radiação e vento estelar, criando assinaturas cromáticas que indicam idade e composição. A observação desses padrões é leitura científica, mas também evoca sensação estética, como se o universo falasse por imagens codificadas, misturando ciência e contemplação. A perspectiva do observador influencia a interpretação. A posição de cada filamento, ângulo de visão e sobreposição de camadas transforma a percepção de profundidade e forma. Uma mesma nebulosa pode revelar diferentes símbolos dependendo do ponto de observação, mostrando que a experiência humana é parte essencial do diálogo com o cosmos. O efeito emocional das figuras percebidas é significativo. Símbolos como anjos, relógios ou olhos despertam fascínio e admiração, conectando o observador ao universo de maneira subjetiva. Essa experiência não invalida a ciência, mas adiciona dimensão narrativa à contemplação, transformando a leitura visual em experiência sensorial e cognitiva simultânea. A complexidade das formas revela o poder da física natural. Gravidade, radiação e campos magnéticos interagem por milhões de anos, criando padrões que impressionam pelo equilíbrio e regularidade. Cada filamento ou cavidade é produto de forças que operam sem consciência, mas que geram estética e significado na percepção humana. A interpretação simbólica pode ser vista como projeção da mente. A necessidade de encontrar sentido leva a associar formas a conceitos conhecidos, conectando ciência e cultura. Esse fenômeno reforça a interação entre observação objetiva e subjetividade, mostrando que o universo e a mente humana se encontram na construção de significado. A luz que chega até telescópios é registro de história cósmica. Cada fóton transporta informação sobre processos físicos de bilhões de anos-luz de distância. Observar padrões é acessar registro energético e químico, permitindo estudar nascimento e morte de estrelas, enquanto a imaginação transforma esses dados em narrativas que inspiram contemplação e questionamentos. A nebulosa do relojoeiro e outras estruturas exemplificam como caos e ordem coexistem. Gás e poeira seguem leis precisas, mas formas emergem como se fossem símbolos intencionais. Essa dualidade fascina e instiga curiosidade. A ciência explica a origem e evolução, e a percepção humana atribui sentido, criando experiência que une razão, estética e mistério. A escala temporal do universo amplia a reflexão. O que observamos hoje é produto de eventos passados, e cada forma é resultado de forças em ação há milhares ou milhões de anos.
Essa perspectiva faz com que o observador se torne parte de um diálogo entre passado e presente, entre físico e simbólico, percebendo o cosmos como registro e espelho. O encerramento da contemplação deixa questões abertas. São símbolos reais ou projeções da mente? Cada filamento, cor e cavidade oferece informação física, mas também desperta a imaginação. Essa ambiguidade mantém o fascínio pelo universo e incentiva a investigação contínua, mostrando que ciência e percepção estética podem caminhar juntas, enriquecendo compreensão e experiência. No final, a reflexão sobre formas cósmicas revela limites e potencial da observação humana. Poeira e gás seguem leis naturais, mas o cérebro humano transforma padrões em narrativas e símbolos. O universo pode não falar, mas oferece palco de aprendizado e contemplação. Cada imagem torna-se convite a questionar, interpretar e se maravilhar com a complexidade do cosmos. Observar essas nebulosas é um exercício de curiosidade e humildade. Cada forma, cada cor e cada filamento nos lembra que o cosmos é vasto, misterioso e impressionantemente organizado. A experiência desperta perguntas sobre nossa percepção, nossa cultura e nosso lugar no universo, transformando ciência em narrativa e contemplação em descoberta contínua. O universo continua silencioso, mas suas formas e cores nos provocam fascínio e reflexão. Ao observar nebulosas e estruturas cósmicas, somos convidados a explorar a interação entre ciência, estética e percepção humana. Cada detalhe, cada filamento, cada tonalidade é um convite à contemplação e à curiosidade sobre os mistérios do cosmos. Se você gostou desta viagem pelo universo, curta o vídeo, deixe seu comentário com a sua interpretação das formas cósmicas e inscreva-se no canal para acompanhar novas descobertas. A ciência e a imaginação caminham juntas, e cada espectador faz parte desta exploração do desconhecido. Agora fica a pergunta: quando você olha para o céu, você vê apenas gás e poeira ou enxerga mensagens e símbolos escondidos nas estrelas? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários e participe deste diálogo cósmico. A sua visão pode inspirar novas interpretações do universo e estimular a curiosidade de outros observadores.